comete um crime ou pratica uma contravenção penal é processado e pode ser condenado a penas alternativas ou à perda da liberdade. Esta é a regra, mas em alguns casos a justiça pode decidir que a punição não é justificada, quando o ato é praticado sob determinadas circunstâncias. O programa Artigo 5º começa agora e vai mostrar em que situações a maioria dos juízes entende que pode ser aplicado o princípio da insignificância. O artigo 5º determina que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia imposição legal. Também diz que ninguém pode ser privado da liberdade ou dos bens sem o devido processo legal. E para falar sobre a insignificância penal, eu recebo aqui no estúdio do Artigo 5º o promotor Termeval Farias, que também é professor de Direito Penal, e o advogado criminalista Luciano Poubel. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Promotor, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que é o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, ele foi criado no contexto da Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial, em razão principalmente dos pequenos crimes chamados por eles de pequenas infrações bagatelares. E em razão disso, esse princípio foi criado lá, essa é a origem próxima dele. A origem remota, parte da doutrina, costuma atribuir ainda ao direito romano com a expressão do mínimo não cuida o juiz, do pouco não cuida o juiz. É um princípio penal que não está expresso no Código Penal, nem na Constituição Federal, mas ele é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência aqui no Brasil. Então, ele é um princípio implícito, ou seja, ele decorre de uma interpretação do texto constitucional. É um princípio que afasta a tipicidade material, em decorrência do caráter fragmentário do direito penal. O que significa isso? O direito penal hoje ele é subsidiário, ele não pode ser usado em toda e qualquer situação. Como ele tem a capacidade de atingir a liberdade do indivíduo, ele é um direito de última ratio, que nós costumamos chamar, e não de prima ratio. Isso significa que não é todo e qualquer bem jurídico que merece a proteção do direito penal. A partir disso, determinados fatos que não geram uma lesão intensa ao bem jurídico podem ser excluídos do direito penal. O princípio da insignificância permite, portanto, afastar aqueles fatos que, à primeira vista, parecem crimes, mas que eles não atingiram de forma intensa, de forma intolerável o bem jurídico tutelado. Então, observe que esse princípio depende de uma interpretação material da tipicidade. Não pode ser uma mera interpretação formal. É um princípio que afasta a tipicidade, compreendido aqui como tipicidade material. Então, o furto de uma dúzia de ovos vai ser diferente de um furto de um veículo, nessa perspectiva. Embora não seja só o valor econômico, conforme nós vamos conversar aqui, que é importante. Doutor Luciano, e esse princípio pode ser aplicado em qualquer área? Sim, é bem interessante, né? Dentro do direito penal, a gente vai atacar várias áreas. Por exemplo, a gente vai ter a incidência do princípio de significância nos crimes contra o patrimônio, que seria no caso do furto, entendeu? Nós teremos também a incidência do princípio em relação à parte tributária. Então, dentro do direito tributário, temos também a incidência do princípio de significância. Ambiental também consiste. Existe a polêmica em relação à parte de drogas, né? Então, o princípio de significância está em várias áreas. Bom, mas como saber se o princípio da insignificância pode ou não ser aplicado? Para chegar a esta decisão, o magistrado deve pesar todos os fatos que envolvem o ato praticado. O que tem em comum alguém que furta um alimento em um supermercado e outro que faz uma ligação clandestina de energia elétrica, o famoso gato. Estas pessoas podem ser beneficiadas pelo princípio da insignificância. Apesar de não constar de forma expressa na legislação, ele surgiu no período romano e é adotado por diversos magistrados quando as condutas são consideradas irrelevantes do ponto de vista penal. Este princípio tem o poder de retirar a ilicitude e, com isso, o ato praticado deixa de ser considerado um crime. Nestes casos, o réu pode ser absolvido e o processo ser até mesmo extinto. Mas para que o princípio da insignificância seja aplicado, devem ser levados em conta alguns critérios, como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, em casos de furto, por exemplo, o baixo valor do objeto, a repercussão econômica para a vítima, além da ausência de violência na prática da conduta. Promotor, a gente viu que não existe uma forma, um critério rígido. Como definir, então, quando pode ser aplicado o princípio da insignificância? O Supremo Tribunal Federal e o STJ, eles apresentaram pressupostos do princípio da insignificância. Pressupostos objetivos e também condições subjetivas. Então, nós observamos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que para aplicar este princípio é necessário uma mínima ofensividade da conduta,
uma pequena reprovabilidade social do comportamento, reduzida lesão ao bem jurídico, ou seja, inexpressividade da lesão jurídica ao bem, né? Então, o Supremo ele tem trabalhado pressupostos objetivos e tem trabalhado também algumas condições subjetivas, como, por exemplo, se é necessário ou não analisar a reincidência, se é necessário ou não analisar a habitualidade criminosa, se é necessário ou não analisar se o sujeito é portador ou não de maus antecedentes. Então, o desenvolvimento da jurisprudência tem propiciado formar um conjunto de ideias, de soluções para os casos que envolvem o princípio da insignificância. Agora é casuístico. Se nós formos pesquisar na jurisprudência, vamos encontrar casos onde o sujeito habitual recebeu incidência do princípio da insignificância. E vamos encontrar casos onde o sujeito habitual não recebeu. O ideal seria que o habitual não recebesse a incidência do princípio da insignificância. Porque a habitualidade refere-se a uma prática profissional. Significa que aquele sujeito está vivendo da prática daquele crime. É diferente da reincidência, porque a reincidência pode se referir a fatos diferentes. A habitualidade não, ela se refere ao mesmo fato, a fatos semelhantes. Um sujeito que pratica furto todo mês para pagar suas contas, porque todos nós temos contas para pagar. É diferente de um sujeito que praticou um crime há 4 anos atrás, um crime de homicídio, e agora praticou um pequeno furto, por exemplo. É bem diferente, porque aí nós podemos ter uma reincidência, se houve uma condenação com trânsito em julgado e a prática de um novo fato, mas não teremos uma habitualidade. A habitualidade ela é pior do que a reincidência. E o legislador está atento a isso. O nosso Código Penal é recheado de hipóteses onde o criminoso habitual ele não recebe o benefício. Agora, fora isso aí, analisa o valor econômico para a vítima, no caso concreto. Tem casos no STJ onde o sujeito subtraiu uma bicicleta no valor de R$90, mas era o único meio de transporte que a vítima tinha para ir de sua casa para o trabalho. Aí o STJ se recusou a aplicar a insignificância. Tem um caso de uma vítima que vendia cachorro-quente no trailer e ela só conseguiu vender durante um dia todo o valor de R$50. E o STJ se recusou a aplicar porque esse valor para aquela vítima, do caso concreto, tinha relevância. Então, ele acaba sendo casuístico, realmente, mas tem esses critérios que nós acabamos de apresentar. Doutor Luciano, e quem é que tem o poder de tomar essa decisão de aplicar o princípio da insignificância? Então, existe uma polêmica sobre essa questão em relação ao delegado, à autoridade policial. Então, por exemplo, o delegado em si, quando é instaurado o inquérito, ele não pode, por livre e espontânea vontade, arquivar, porque ele não tem competência para isso. Quem tem competência para arquivar o inquérito é o Ministério Público, não o delegado. Então, o que ele pode, às vezes, debater é em relação da prisão em flagrante. Algumas vezes eu já vi situação que aplicou o princípio da significância dentro da prisão do flagrante em si, entendeu? Mas instaurado o inquérito, ele não tem essa competência. Porém, essa questão é uma questão polêmica, entendeu? A gente sabe que quem tem poder para isso é o juiz, o magistrado. Ele que vai decidir se vai ser aplicado ou não esse princípio, tendo em vista que existem vários critérios, entendeu? Então, às vezes, o valor é um valor pequeno, só que para aquela pessoa, aquele objeto foi furtado, ele tem um valor sentimental que não tem valor para poder contar quanto que vale aquele objeto. Então, tudo isso tem que ser analisado. E existem tipos penais em que esse princípio não pode ser aplicado de forma nenhuma? Existem crimes que realmente não tem como ser aplicado o princípio de significância, que é o caso que também está ocorrendo na questão das drogas. Entendeu? Então, em relação aos crimes de drogas, não está sendo mais aplicado o princípio da significância, mesmo sendo em relação ao uso, entendeu? Até porque a gente já tem em relação à pena, que é a pena, você não vai ter restrição. Então, é uma coisa que depende da situação específica e do crime que foi cometido. E nós temos uma pergunta feita por um telespectador para ser respondida aqui no estúdio. Vamos conferir. Meu nome é Jairo. Eu queria saber se a pessoa que comete pequenos furtos mais de uma vez também pode ser beneficiada pela insignificância da pena. Promotor, a pessoa que é reincidente pode ser beneficiada? Não é a regra na prática forense. Geralmente o criminoso habitual ou mesmo reincidente na prática daqueles crimes semelhantes, ele não recebe a incidência do princípio da insignificância, porque senão seria um estímulo para que ele continuasse praticando o crime. Ou seja, você está praticando furto todo mês, eu aplico a insignificância no mês seguinte, então você vai continuar aplicando. Porque o princípio da insignificância ele afasta a própria tipicidade, ou seja, ele ataca o primeiro elemento da estrutura analítica do crime, que é a tipicidade. Então não deveria ser aplicado, mas em várias situações acaba sendo aplicado. E é interessante fazer um acréscimo aqui, que esse princípio da insignificância, em países como o nosso,
de tremenda desigualdade social, se a incidência constante e exagerada deste princípio não provoca uma desigualdade social maior ainda, porque a maior parte das vítimas dos pequenos crimes são as pessoas que estão na classe social econômica mais baixa, que não tem como vigiar, fiscalizar o seu patrimônio, como tem a classe média, que tem casas muradas, alarme, etc. Ou seja, o cidadão sai da sua casa lá, muitas vezes da periferia, vai trabalhar no centro da cidade, volta, está faltando o micro-ondas, está faltando a televisão que ele comprou a prestação. Ou seja, o impacto da incidência do princípio da insignificância maior não é para a vítima de classe média, para a vítima rica, mas sim para a vítima das classes sociais mais baixas. Essa é uma discussão que nós observamos hoje em algumas decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Luciano, existe um valor máximo do bem furtado, por exemplo, para que seja aplicado esse princípio? Então, em relação ao valor, ele vai depender do caso concreto. Por quê? Eu vou dar o exemplo do trabalhador. Então, é uma pessoa que possui 5 filhos, ele recebe um salário mínimo e ele possui, por exemplo, R$100 na carteira. E é furtado esse valor. Vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Esse valor vai fazer falta para ele. Então, tem que ser analisado o caso concreto em si. Bom, nós temos mais uma dúvida de um telespectador. Vamos ver. Meu nome é Ana Cristina. Eu gostaria de saber se a pessoa que tem um objeto furtado, o dono de um supermercado, por exemplo, pode discordar da insignificância da pena? Promotor, a vítima é ouvida? Ela pode interferir no caso? Ele acaba sendo ouvido, mas como esse princípio é um princípio que ataca a tipicidade, ou seja, deixa de existir a tipicidade, a opinião da vítima não vai ser relevante. Principalmente se for um crime cuja persecução penal ocorre mediante ação pública incondicionada, ou seja, não depende de uma representação da vítima, se é um crime que não é de ação privada, que depende do interesse da vítima, porque a participação da vítima no modelo de persecução penal no Brasil ela ainda é muito pequena. Né? Então, só nos casos onde depende de uma representação, que a gente chama de crime de ação pública condicionada à representação da vítima, ou nos casos de crimes onde a ação é privada, ou seja, vai depender do interesse da vítima. No projeto do novo Código Penal que tramita no Senado, o legislador colocou a opção para os congressistas analisarem de o furto ser, a partir da aprovação do novo Código, se for aprovado, um crime de ação penal condicionado à representação da vítima. Aí vai depender. Se a vítima não interessar, não vai poder ter a persecução penal. Doutor Luciano, e cabe recurso num caso como este? O recurso a gente consegue ver até porque o tema já foi tratado no próprio STF. Então, para chegar no STF, quer dizer que foi subindo a ação, entendeu? Foi em primeira instância, subiu para o tribunal, subiu para o STJ e para o STF. Então, esse debate ele está sendo tratado de maneira bem interessante pelo STF e dando munição para que a gente possa entender um pouco melhor do princípio, né? Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado criminalista Luciano Poubel e o promotor de justiça Demerval Farias, que também é professor de Direito Penal. No programa de hoje estamos falando sobre o princípio da insignificância penal. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Vamos conferir. Olá, meu nome é Gerlane. Eu gostaria de saber o que acontece depois que é determinada a insignificância da pena. Promotor, o que acontece na prática? O processo é encerrado? A insignificância não é da pena. O princípio da insignificância, ele incide sobre a tipicidade. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Comprovando tudo isso, a pessoa recebe uma pena. Quando nós estivermos diante de uma situação onde haverá incidência do princípio da insignificância, a partir do momento que ele for aplicado, o que acontecerá é que a tipicidade deixou de existir, o crime deixou de existir, não é da pena. Então é como se a pessoa não tivesse cometido um crime, porque o princípio da insignificância afasta a própria tipicidade. Isso pode se dar em diversas fases do processo, conforme nós já conversamos aqui, e pode se dar muitas vezes antes do processo, quando o membro do Ministério Público recebe a investigação policial ou fruto de uma investigação realizada por ele, que ele verifica que é um caso de princípio da insignificância, na interpretação, na valoração do fato que ele vai fazer. E aí ele pode promover um arquivamento. E o juiz vai arquivar, homologando o arquivamento. Se o juiz não concordar, o juiz vai remeter aquele pedido ao procurador-geral do Ministério Público, que pode insistir no arquivamento ou o juiz é obrigado a aceitar. Vamos conferir a última pergunta feita por um telespectador. Meu nome é Marcos Antônio e eu gostaria de saber o seguinte: se for considerada a insignificância da pena
Isso fica na ficha criminal da pessoa? Doutor Luciano, isso fica registrado de alguma forma? Não vai ter crime. Então, se não teve o crime em si, não tem por que constar na sua ficha. Então, ele vai ser considerado como primário. Agora, caso seja aplicado o princípio da insignificância e a pessoa mais para frente comete um crime mais grave, ela é considerada reincidente ou é como se ela nunca tivesse cometido crime nenhum, como o senhor falou aqui antes? Ele vai ser considerado como réu primário, né? Então, ele não vai contar nos seus antecedentes. E no caso do reincidente, promotor? A pessoa que furta várias vezes ali ou do caso do habitual, aí é diferente, né? O reincidente, para ele ser considerado reincidente, ele precisa de uma condenação transitada em julgado e depois a prática de um novo crime, tá? No intervalo estabelecido na lei, desde que esse novo crime não tenha sido praticado 5 anos após a extinção da punibilidade do crime anterior. Então, o nosso critério de reincidência é um critério de reincidência ficta, não é o real. A pessoa não precisa cumprir pena para ser considerada reincidente com um novo crime. Então, o princípio da insignificância não deveria ser aplicado em caso de reincidência e habitualidade. E o que fazer nestes casos de pequenos crimes? A pessoa que furta um alimento deve mesmo ser tratada de forma diferente de quem furta um carro, por exemplo? A equipe do Artigo 5º foi às ruas para conferir as opiniões. Os que roubam, que furtam um carro, eles começam com pequenos furtos, né? E os pequenos furtos, na verdade, dão origem aos grandes crimes, com certeza. Eu acho que a pessoa que roubou um pão, ela roubou talvez por fome, né? Mas não justifica que roubo é roubo, né? Quem rouba um pão, rouba 1 milhão, né? Vai da necessidade à violência, criação também, é um conjunto de coisas, né? Falta de assistência social, tudo embutido. Eu acho que tem que arranjar uma solução para a vida dele. Eu, Bruno, não criminaria a pessoa que rouba pão para alimentar seu filho, ponto. Promotor, a gente viu um entrevistado falando aí que nada justifica o roubo ou o furto, e isso é verdade. Mas, em algumas vezes, a pessoa está passando por uma situação de extrema necessidade e não vê outro caminho. Esse é o caso do considerado furto famélico? O furto famélico, durante um bom tempo, foi visto como uma hipótese de furto em estado de necessidade. E o estado de necessidade, ele afasta o segundo elemento da estrutura analítica do crime. Então, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. O estado de necessidade afasta a ilicitude. Então, deixa de existir o injusto. O injusto é a tipicidade mais a ilicitude. Então, afastado a ilicitude, está afastado o crime. Com o desenvolvimento do princípio da insignificância, defesa dele na doutrina, na jurisprudência, várias situações que seriam de furto famélico passaram a não passar na peneira do princípio da insignificância. Então, já são resolvidas mesmo antes, na análise de tipicidade. Não precisamos nem chegar ao momento de análise do estado de necessidade. Já resolvemos isso como princípio da insignificância. E, claro, o furto de um alimento para saciar a fome diante de uma situação que não havia outra alternativa, ele não pode ser um fato relevante para o direito penal. Agora, o furto é diferente do roubo. O furto é um crime só contra o patrimônio. O roubo é um crime contra o patrimônio, mas que atinge outros bens jurídicos. Então, o roubo, ele atinge também a liberdade individual e a incolumidade física. Ele é um crime complexo, aquilo que a doutrina chama de pluriofensivo. Então, se estamos diante de um roubo, a jurisprudência não aceita. Pode ser um roubo de R$2. A jurisprudência não aceita a incidência do princípio da insignificância. Não aceita no roubo, não aceita nos crimes contra a fé pública. Por exemplo, a falsificação de moeda pode ser uma falsificação de uma moeda de R$10 ou de R$100. A jurisprudência não tem aceitado, porque ali envolve a quebra de uma confiança. A confiança depositada no papel do Estado, na moeda. Agora, isso pode mudar, tá? Em relação, principalmente, aos crimes contra a fé pública, porque a jurisprudência já mudou, por exemplo, no caso de crimes contra a administração pública. Agora, doutor Luciano, a aplicação do princípio da insignificância em casos de pequenos furtos, por exemplo, não pode acabar passando a imagem de que isso não é relevante, de que a pessoa pode continuar praticando outros atos que não vai ser punida? Por isso que devemos sempre olhar o caso concreto e, normalmente, tomar cuidado em relação à habitualidade daquele criminoso em relação a cometer alguns delitos. Porque senão fica muito fácil. A pessoa sabendo que furtar R$2, ele não vai ter nenhum tipo de condenação futura, ele começa a fazer disso um hábito. E aí vai fazendo, rouba R$2 aqui, espera mais um tempinho, mais 2. Ou seja, ele está construindo, a conduta dele é uma conduta criminosa. Entendeu? Então, a gente sabe que ele está tendo mais de uma vez praticando o mesmo ato, entendeu? Então, deve ser punido, sim. Promotor,
Promotor, e quando é aplicado o princípio da insignificância, a pessoa tem algum acompanhamento para que aquela situação que muitas vezes forçou que ela roubasse um alimento, como disseram os entrevistados aí, não se repita? Ela é incluída em algum programa, por exemplo, do Estado? Não. Geralmente não. Hoje, em matéria penal, nós temos muita dificuldade na concretização, inclusive da lei de execuções penais, né, que não é concretizada como está lá, descrita realmente os itens do processo de execução da pena na Lei 7.210. E em relação à incidência do princípio da insignificância, não. Muitas vezes sequer há uma preocupação de buscar, antes de aplicar o princípio da insignificância, uma conciliação entre autor e vítima no tocante ao valor que foi lesado, né, ao valor que foi objeto do crime. Seria interessante, por exemplo, a incidência de princípio da insignificância em furto, pequenos furtos, desde que o autor do furto previamente reparasse o dano à vítima. Mas isso sequer hoje é analisado, né? Então, nós temos hoje o Instituto do Arrependimento Posterior no Código Penal, que seria para crime sem violência ou grave ameaça, quando houvesse a reparação do dano antes do recebimento da denúncia, que só reduziria a pena. Mas o que a gente observa é que, com o crescimento da criminalidade e também da criminalidade alta, da criminalidade pequena, com as varas criminais abarrotadas, com a carência de força de trabalho para resolver tantos problemas ligados à criminalidade, acaba que esses princípios do direito penal mínimo, de princípios que têm uma visão de direito penal de última ratio, fragmentária, acaba sendo aplicado de maneira exagerada. Não que não devam ser aplicados, o direito penal é subsidiário. O direito penal não é para toda e qualquer situação, mas a gente observa uma falta de cuidado no uso dos princípios penais, muito casuísmo, muitas situações de habitualidade, recebendo a incidência da insignificância. Isso prejudica muito o próprio princípio, porque quando ele é aplicado de forma exagerada, ele acaba atraindo mais críticas dos seus opositores, acaba até atrapalhando o desenvolvimento da doutrina do princípio da insignificância. O senhor falou aqui no aumento da criminalidade. Então, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês se a aplicação desse princípio da insignificância ajuda a aumentar ainda mais a criminalidade e, se sim, qual a solução? Doutor Luciano. Bom, é interessante essa situação. Eu vejo que é necessário ter o princípio da insignificância, porém, construir uma estrutura para poder ter a incidência desse tipo de princípio, entendeu? Então, eu acho que o sistema penal, ele tem muitas preocupações. E fora que o nosso sistema carcerário, ele está, como foi dito, está totalmente lotado. Então, imagina você começar a colocar pessoas que praticaram pequenos furtos dentro do sistema carcerário também. Se a gente já tem um sistema que está completamente cheio, imagine se não tivesse o princípio da insignificância. Então, no meu ponto de vista, eu acho necessário, sim, a aplicabilidade do princípio da insignificância. E para o senhor, promotor? Entendo também que o princípio da insignificância, a sua incidência não gera necessariamente um aumento da criminalidade, desde que ele não seja aplicado em casos de criminosos habituais, em casos de criminosos que demonstram um índice de reincidência, porque senão será um estímulo para que ele continue na atividade criminosa. E o Instituto não foi criado para isso. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um artigo 5º. Promotor Dermerval, doutor Luciano, agradeço muito a presença de vocês aqui e os esclarecimentos. E agradeço também a sua companhia. Quer fazer parte do nosso programa? Basta enviar sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A cada semana nós apresentamos um novo tema para você. Até o nosso próximo encontro.